Sou aluno do Programa de Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. No momento, estou fazendo doutorado. Essa parte aqui é a parte de um experimento que eu fiz na dissertação de mestrado, também no mesmo programa. Então, sob a orientação do professor Willy de Barros Gonçalves, que é um experimento que a gente fez utilizando métodos de fotogrametria georreferenciados, utilizando popularmente chamado drone, né? Então, a gente faz o levantamento com várias fotos, são centenas de fotos do objeto, e depois joga em programas GIS e a gente tentou monitorar essas patologias construtivas através de georreferenciamento. Então, aqui a gente vem o estado da arte da documentação arquitetônica, né, da modelagem, tem as questões do BIM, né, escaneamento a laser, fotogrametria, utilização de RPA, né, que é aeronaves remotamente pilotadas, né, que é o nome correto para o drone, mas eu posso chamar de drone ainda. Então, modelagem, depois que se faz o levantamento fotogramétrico, né, você tem possibilidade de distorções mínimas, são centímetros, de milímetros, centímetros, dependendo da técnica que você utilizar, você consegue fazer um bom levantamento. Então, aqui eu trouxe aqui um pouquinho o que é a fotogrametria, né, a palavra de fóton, grafos e metron, né, vem do grego. A fotogrametria digital também pode ser utilizado workstation, né, ou câmeras digitais mesmo. Tem umas câmeras digitais que elas também fazem georreferenciamento. Para fazer com essa câmera, eu acho melhor. E o próprio drone, né, que a gente usa avião também, e tal, mas o drone, o legal do drone é que ele contém um GPS. Então, ele está a 1 metro de altura. Tira a foto a 1 metro de altura, georreferenciado, a 1 metro de altura. Vocês vão ver, né? Então, todas essas técnicas, quanto escaneamento a laser e a fotogrametria, utilizam a nuvem de pontos para interpretação. Aqui eu trouxe adaptação de Baltazvias, né? O que é a diferença entre a fotogrametria e o escaneamento a laser, né? Um tem um sistema passivo, o outro tem um sistema ativo. O sensor é linear, né? Eu acho que eu estou precisando precisar usar óculos, não estou enxergando nem o que eu coloquei ali. Estou tentando fazer aqui. Se vocês estão conseguindo ler, eu vou passar para a área do experimento, que é mais fácil. Depois eu vou deixar com o pessoal do programa aí, para quem quiser. Tem também um artigo lá, tem tudo lá. Então, aqui, para a gente fazer o levantamento com drone, a gente precisa ter uma taxa de sobreposição de mais ou menos 70% no mínimo de cruzamento de imagens. É preciso também calcular a relação da câmera que você tem no drone com a altura da imagem. Esse aplicativo aí, que é o que eu trabalho, chama Pix4D, ele é gratuito, ele já calcula. Você tem uma tabelinha lá. Por exemplo, se eu vou voar a 40 metros de altura de um objeto, ele vai dar um pixel tanto. Tipo, no meu estudo, com 40 metros, que foi o voo na igrejinha, o meu pixel quadrado, ele tinha 2 centímetros. Então, um outro método que nós utilizamos, que eu vou apresentar amanhã, é a questão de pensar sobre o pixel como maneiras de medir uma patologia. Então, precisa conhecer essa relação, a relação da sobreposição que você vai fazer e o planejamento do voo. Então, isso aqui é onde que o drone está voando, em cima da igrejinha da Pampulha. Onde foram capturadas as imagens para fazer
Nosso objetivo nesse aqui era a fotogrametria com o objetivo de fazer ortofoto, né, que é fazer as fotos ficarem retilíneas, por exemplo, poder conseguir pegar medidas na própria foto. Então, essa aqui chama duplo grid. Então, o drone vai para um lado, vai para o outro e fica tirando a foto. O legal é que você nem pilota, né? Quem já teve a oportunidade de mexer com o drone, você só vê se não vai um passarinho bater nele, né? Você deixa e ele voando, ele vai voando sozinho, fazendo esse trabalho para você. É igual o aspirador de casa, que fica limpando a casa para você lá. E aí é um método em campo. Isso aí são os pontos de controle, que é a calibração. Então, eu tenho que ter... saber se a geolocalização desse ponto, que vai estar reconhecido da minha foto. E eu lanço, na hora que depois que eu processar, eu lanço aqui no programa, que eu sei que esse ponto georreferenciado é esse ponto que tem que cruzar com as informações com o drone. Aí é o seguinte, ali eu fiz um cruzamento, 2 pontos de controle, eu fiz mais um teste com uma escala gráfica, utilizando uma régua topográfica, fiz um cruzamento, então eu sabia esses pontos todos antes de fazer o voo, e depois do processamento eu cruzo essas informações com o drone. Então, aqui é um resultado antes de limpar, né, que esse objetivo desse voo não era fazer a fotogrametria da igrejinha, o volume todo, bonitinho, era só para a gente fazer a ortofoto, que é o objeto desse estudo. Eu acho lindo a nuvem de pontos. Aqui a imagem está meio escura, mas essa aqui é a ortofoto, a foto já foi totalmente em medida, já está toda retilínea. Eu sei as medidas de tudo, eu consigo capturar medidas. Aí, quando eu levo para um programa GIS, aquela nuvem de pontos, cada pontinho desse tem uma informação geográfica. Cada pontinho desse aí, ele me dá a altura, a cota. Então, é aí que nós passamos para tentar fazer esse... Opa. Aí, aproximando, nós localizamos uma anomalia na igrejinha, que nós passamos a tentar monitorá-la. Então, levando para um programa GIS, a gente mapeou os pontos, de acordo com o meu levantamento, cruzando os dados já, então eu sabia que esses pontos eram esses pontos. E a ideia era o seguinte: daqui a 1 ano, 2 anos, eu repeti esse voo que está programado, a localização dos meus pontos de controle, alô? Ah, está aqui. A localização dos meus pontos de controle e saber se movimentou. Então, eu ia sobrepor camadas de GIS de um levantamento futuro. Só que o que aconteceu? O equipamento que eu usei não era tão preciso. E a gente validou esse método, assim, por enquanto. A gente não acha que tem que ter para ele validar esse que talvez possa dar certo. Opa! A gente adquiriu agora, que é um RTK e um drone pela CNPq e um drone com RTK também, através da... Porque o GPS que eu usei ele não era tão preciso. Então, não cruzou para um futuro eu fazer um levantamento. E com esse processo aqui agora, a gente acredita que a gente vai ter uns pontos mais precisos para poder monitorar. Então, essa é a esperança desse método poder ser validado ou não. Então, aí nós paramos essa pesquisa no mestrado, ela só está sendo relatada, igual estou relatando aqui, a possibilidade dela poder acontecer. Resumindo, acho que é isso. Tinha os agradecimentos aqui. Então, a gente agradece o apoio da FMG, o Congresso Luso Brasileiro de Arquitetura e Engenharia, o PACPS, o CNPq e a FAPEMIC. Muito obrigado. Obrigado, arquiteto Tiago. Alguém quer colocar uma questão?
Oi, Tiago. Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Eu queria saber se você vai conseguir acompanhar com o tempo a abertura dessas fissuras, se tem precisão para isso. Essa que é o experimento que nós vamos tentar fazer agora. Inclusive, nós estamos indo fazer em Ouro Preto um teste na portada de Ouro Preto, tentando utilizar essa técnica também. E nós experimentamos, dentro da minha dissertação, nós experimentamos várias metodologias. Essa foi uma que a gente descartou a princípio, porque o equipamento não era uma acurácia boa. Então, a gente agora vai tentar verificar essa acurácia. Então, ele foi invalidado, mas eu ainda acredito nele, assim. Eu acho... É importante, né, verificar, até para ver em que momento vai ser feita uma intervenção, né? Isso porque a precisão desse voo foi 2 centímetros, igual eu falei. Então, 2 centímetros a gente não acompanha a fissura. Não. Então, a gente está tentando chegar em milímetros com o equipamento melhor. Então, a gente está tentando chegar com um pixel de 1 milímetro mesmo, de 1 milímetro seria o ideal. Então, aí vocês vão repetir esse levantamento na Igreja da Pampulha para acompanhar. Né? Isso. Esse aí foi descartado, vamos fazer tudo de novo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Infinitas possibilidades você tem com esse trabalho seu. Como engenheiro de estrutura, estou imaginando aqui eu monitorar o deslocamento de uma ponte, de um viaduto, eu instalo um ponto que eu quero, a seção central, por exemplo, coloco um xizinho e, através desse drone, eu consigo acompanhar o ensaio passando os caminhões sobre a ponte. Exatamente. E a ideia é essa, só que no patrimônio a gente não pode pôr o xizinho, né? Então, por isso que foi a ideia do georreferenciamento. Imagina eu encher de xizinho a Igrejinha da Pampulha. O IFAM me mataria, né? Então, mas tem pesquisas assim, foi baseado pensando mais ou menos nessa possibilidade. É uma possibilidade estrutural que eu estou pensando. Uhum. Vendo agora, né, a expectativa disso. Isso. Eu posso colocar um marcozinho no vão central de uma ponte e monitorar o deslocamento. Em vez de estar lá em cima, em vez de instalar um sensor cá embaixo, eu estou com um drone passeando ali. E o voo do drone é 10 minutos. 10 minutos ele tira aquelas fotos todas, você vai embora para casa e processa no escritório. Falou aí tinham adquirido agora um drone com uma câmera RPK. Queria que falasse um pouco quais são os diferentes tipos de câmera que existem, nomeadamente, por exemplo, poderia-se usar um drone com uma câmera termográfica para fazer o levantamento das patologias? Como? Por exemplo, o professor Mateus Porto, que vai fazer uma palestra à tarde, vai falar um pouco sobre isso, possivelmente não ligado a drones, mas já há drones com câmaras termográficas, como é que isso poderia ser feito? Inclusive, tem drones com câmeras termográficas. Nós utilizamos a termografia também no teste, também foi experimental dentro da minha dissertação. Nós vamos também, para esse projeto de Ouro Preto, levar a termografia. A princípio, eu vou levantar uma câmera térmica no meu drone. Eu vou acoplar ela lá. Meu drone ele carrega até 1 quilo de... Então, ele é um Fuscão. Meu drone é um drone antigo. Eu não descarto ele, não. Então, eu vou colocar câmeras, acessórios nele. E o que nós compramos é mais por causa do RTK. Mas tem drones com câmeras térmicas, tem drone com o RTK já incluído, embarcado nele. E você pode embarcar scanner a laser em cima, tem drones com scanner a laser, que você vai fazer todo o processo. Aí depende do objetivo, do que é o seu trabalho. Esse que nós compramos aqui, ele não é o supra-sumo, né? Foi a questão da verba que a gente tinha, mas acho que ele vai aguentar e você pode fazer upgrade nele. Isso aí foi um dos diferenciais que a gente optou por comprar essa marca, aí, que não tem no Brasil. Então, mais ou menos isso.